Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos a questão de número 5 da prova de 2017 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de eletrônica de potência. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o CP100 e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? Nossa questãozinha de hoje é uma questão de eletrônica de potência. Vou deixar ela aqui para a gente começar a trabalhar. É uma questão bem simples, na verdade. Essa é uma questão um pouco mais fácil do que as questões que tem de eletrônica de potência da Marinha. Com exceção aí da letra C, que talvez demandaria um pouquinho mais de trabalho. As outras é aplicação direta, é conceito direto. Não tem a letra A e a letra B é aplicação direta de conceito. Então você demoraria aí 1 minuto para resolvê-los, talvez. É o tipo de questão para ganhar tempo na prova. Bom, quais seriam as considerações teóricas aqui? Esse é um tipo de conversor estático, né? E por que estático? Porque a gente está trabalhando aqui, não existe nenhum elemento dinâmico, enfim, não existe, por exemplo, um motor que poderia estar gerando a tensão. Todos os elementos aqui são chaves estáticas, né? Que a gente chama, né? Que o diodo e o IGBT, então por isso esse nome estático, e CC porque a entrada dele é uma tensão contínua e a saída também é uma tensão contínua. Bom, e a gente tem alguns elementos aqui, a gente tem a chave, né, que é a partir do chaveamento, né, a abertura e fechamento desse conduz ou não corrente aqui, que a gente vai fazer o controle dessa tensão VS, é a partir da abertura e fechamento. Esse indutor aqui, ele existe para tornar a corrente aqui na carga um pouco mais constante, né? Vamos dizer assim, ela vai ter oscilações, tanto é que a gente vai calcular, só que ela vai oscilar em torno de um valor médio. Ela serve para transferir a energia aqui da fonte para a carga. O diodo serve para fechar, né, a condução e a corrente fluir apenas num sentido. O capacitor, ele serve para filtros de Ripple. Então o que acontece? Esse capacitor aqui tem que ser projetado de forma que as oscilações de tensão nele sejam tão baixas que a gente poderia, por exemplo, substituir toda essa parte aqui após a direita aqui do nosso capacitor por uma fonte de tensão. Então, esse circuito, sem nenhuma perda de generalidade, eu poderia substituí-lo por uma forma genérica, que é a chave, o diodo, né? E aqui eu poderia substituí-lo por uma fonte de tensão VS, sem nenhuma perda de generalidade. Por causa que esse capacitor aqui ele tem que ser projetado para que a variação de tensão na saída seja o mais próxima possível de VS. Ela vai fazer... É como se eu tivesse aqui o valor VS, né, constante, e essa tensão ficasse oscilando aqui, mas é uma oscilação bem baixa, né? Esse seria o ideal desse circuito. Bom, e existem três tipos muito conhecidos de circuitos, né? CC, que um deles é o step down, né? Ou seja, step down, mais conhecido como buck, porque a tensão de saída VS, ela é sempre menor, no máximo igual à tensão de entrada. Um outro que a gente conhece bastante é o step up, ou seja, a tensão de saída VS é sempre maior ou igual que o VE, e a gente chama ele popularmente de bust. Então, VS é sempre maior ou igual que VE. E tem o terceiro, que é o buck bust, que a tensão VS ela pode ser tanto maior que VE, quanto VS pode ser menor que VE. Então, você tem um controle maior sobre a tensão.
Bom, basicamente existem duas formas, a contínua e a descontínua de trabalho, e isso vai depender aqui do nosso indutor, essa continuidade ou descontinuidade. Basicamente é o seguinte, quando a chave está fechada, nesse caso, o indutor ele começa a carregar. E depois, então vamos setar aqui um valor de corrente, e ele começa a descarregar. No momento em que ele começa a zerar, né, ficar sem energia, ele volta a ficar carregado. Isso é a análise contínua, e é essa que a gente vai usar. Existe a análise descontínua também, e essa análise descontínua é o seguinte. O indutor, ele começa a descarregar, e isso vai depender da carga, tá? Se minha carga for exigir uma corrente muito grande, muito alta, é óbvio que ele vai descarregar mais rápido. Então ele pode existir um período aqui em que ele está completamente sem energia, sem transferência de energia. O indutor ele já transferiu toda a sua energia e só depois ele volta a se carregar. Então isso aqui a gente chama de período descontínuo, né? Funcionamento descontínuo do circuito. Bom, essa era a parte aí teórica, né? Vamos agora responder as nossas questões em si. Nossos itens A, B e C. Bom, vamos para a letra A. A letra A é direta, ele pergunta que tipo de circuito, né? Que tipo de conversor é esse? Qual que é a topologia? Isso a gente conhece pela disposição do indutor, do diodo e da chave. E a disposição dessa forma é do topologia boost, né? Ou seja, a tensão Vs é sempre maior ou igual que Ve. Ou algumas literaturas também chamam de step up. Então, basicamente, a resposta da letra A é simples assim, é só falar o nome. E para falar o nome, não existe muito macete, vamos dizer assim. Você tem que estudar um pouco e tentar decorar essas topologias, tá ok? E qual que é o valor da tensão de saída, né? Qual que é o valor da tensão de saída? Bom, a gente precisa lembrar qual que é a equação, né? Qual que é a equação que relaciona a tensão de saída, então ela vai ser uma função do ciclo de trabalho, Dutch cycle, enfim, com aqui então eu tenho uma função aqui do Dutch cycle vezes a tensão de entrada. E a gente precisa lembrar qual que é essa função. E essa função aqui do Dutch cycle, ela é 1 sobre 1 menos D. Então, a gente precisa lembrar, então, essa aqui seria para o boost. Vou só relembrar aqui. Como que seria para o book? Book é simplesmente D, então essa aqui seria para o book. E essa função aqui de transferência seria D1 menos D, por caso do book boost. Então a gente vai trabalhar com essa equação aqui para responder a letra B. Bom, já que a gente sabe a equação, agora é muito simples. Então, Vs é igual ao Ve sobre 1 menos D. O Ve foi dado, que é 12 volts. O ciclo de trabalho é 50%, ou seja, 0,5. Então, o Vs é 12 sobre 0,5. Portanto, Vs é igual a 24 volts. Está aí respondido nossa letra B. Agora ele pergunta qual que é o valor da ondulação de pico a pico da corrente no indutor. Então vamos responder essa questão. Vou criar uma nova página aqui. Bom, as duas situações estão aí desenhadas, tá? Tem a situação inicial em que a chave está fechada e do lado direito, né? Isso aqui que a chave está aberta e aqui do lado esquerdo que a chave está fechada. Então a gente precisa calcular aqui essa variação aqui da corrente IL. Bom,
Vamos fazer aqui primeiramente essa situação em que a chave está fechada. Quando essa chave está fechada, a gente aplicar a lei de Kirchhoff, a gente vê que VL menos VE é igual a zero, certo? Apliquei lei de Kirchhoff aqui nessas... Então, VL menos VE é igual a zero. Então, VL é igual a VE. Bom, vamos agora fazer a mesma análise aqui do lado direito. Então, aqui eu tenho que VL mais... Então, apliquei lei de Kirchhoff agora para toda essa malha aqui. Lembrando que esse diodo é considerado ideal, tá? Então, VL mais VS menos VE, isso é igual a zero. Então, eu tenho que VL é igual a VE menos VS. Bom, se a gente lembrar lá de circuitos e tal, a gente sabe que a tensão no indutor ela é proporcional ao valor do indutor, a derivada da corrente do indutor pelo tempo. O que a gente costuma fazer? A gente costuma considerar essa variação linear aqui em todos os conversores, a maioria dos livros, você considera ela como linear, ou seja, o indutor, a carga e descarga dele, na verdade, ela é uma exponencial, mais ou menos dessa forma, né? Só que, para facilidade, a gente considera como se fosse uma rampa. Então, se isso é uma rampa, eu posso escrever L, variação da corrente I, pela variação do tempo. Bom, o que acontece? Aqui a gente sabe que VL é igual a VE. Então, eu tenho o valor do indutor, delta IL. E aqui eu vou escrever o seguinte, eu vou falar que é a variação ON. Por quê? Quando a chave está ligada, está fechada. Tudo isso aqui dividido por também o tempo em que ela está ligada. Então, eu chego aqui à conclusão de que a variação da corrente quando ela está ligada é a tensão vezes T1 dividido por L. Então, a gente deixa essa equação aqui, que a gente vai usá-la um pouquinho mais à frente. Vamos agora voltar as nossas atenções aqui para o lado direito. Usando o mesmo princípio, então, VL é igual a corrente do indutor, a variação da corrente, agora eu vou falar off. Por que off? Porque agora o indutor está descarregando, né? E por qual tempo? T off, que é o tempo que a chave está aberta, tá bom? Então vamos substituir os valores. VL, a gente já tinha visto que VL é igual a VE menos VS. Isso é igual a L vezes a variação aqui, T off, dividido por T off. Então, delta IL off é igual ao T, deixa eu colocar aqui melhor, é igual a VE menos VS vezes T off dividido por L. Então, vamos guardar essa equação aqui, que vamos precisar dela. Vou colocar na próxima página. Bom, a gente tinha chegado a essas duas equações. Então, vou desenhar aqui o gráfico. A corrente lá na carga, ela vai ter um valor aqui médio, né, um valor constante. E a corrente, ela vai estar variando mais ou menos dessa forma aqui, em torno do valor. Aqui é a corrente na carga. E aqui a corrente do indutor, né? Então, o valor da corrente da carga é o valor médio aí dessa tensão. Bom, a pergunta dele foi o seguinte, ele quer saber qual que é esse valor aqui, delta
e L. Essa variação aqui. Então aqui a gente não precisaria, por exemplo, nem ter calculado a variação off. Só uma delas já funcionaria, tá? A gente calculou só para ficar claro como que é feito. Bom, o que é o T1? T1 é o período que a chave fica ligada. E existe também o período T-off, que é o período que a chave fica desligada. Se eu somar esses dois aqui, então T1 mais T-off, eu tenho o período de chaveamento. E a gente sabe que o período de chaveamento ele é igual a 1 sobre a frequência. Eu tenho outro parâmetro também que já foi definido, que é o ciclo de trabalho, ou Duty Cycle, que ele é definido como T1 sobre o período que a chave fica ligada mais o período que a chave fica desligada. Ou seja, T1 é igual a período. T1 sobre o período. E a gente sabe que o período é 1 sobre a frequência. Então, eu posso escrever o Duty Cycle como o período que a chave está ligada vezes a frequência de chaveamento. Por quê? Por que eu estou deduzindo isso? Porque a gente sabe o ciclo de trabalho e a gente sabe a frequência. Mas a gente consegue deduzir o T1, né? Mas ele não foi um parâmetro dado do exercício. Então, eu concluo daqui que o período que a chave fica ligada é igual ao Duty Cycle sobre a frequência. Então, eu posso usar qualquer uma das duas equações. Aqui a gente deduziu só o T1. Eu poderia, por exemplo, fazer a mesma análise para o T-off. Então, eu vou usar essa primeira equação aqui. Então, a variação da corrente quando ela está ligada é a tensão de funcionamento, VD, Duty Cycle, frequência, vezes o indutor. Bom, agora só basta substituir valores. VE foi dado, 12 volts. Duty Cycle, 50%, 0,5. Frequência de chaveamento, 10 kHz. Então, 10 vezes 10 a mais 3. Indutor, 1 mA. Então, 1 vezes 10 menos 3. Então, a variação da corrente de chaveamento ela é igual a 6 sobre 10, que é 0,6 ampere. Está aí respondido nossa letra C. Então, essa variação aqui ela vai variar 0,6 ampere, tá ok? Pessoal, o vídeo de hoje um pouquinho mais tranquilo, uma questão um pouco mais simples. Espero ter ficado claro aí. Compare seu resultado com o nosso. Até um próximo vídeo. Tchau.